A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar, amém? Nesta noite, né, meus irmãos, de sábado, glórias a Deus, né? Mais um dia vencido, né? Até aqui Deus nos ajudou, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? A palavra de Deus para nossa meditação fica em Isaías, capítulo 12, versículo 1 em diante, amém? Isaías, capítulo 12, versículo 1 em diante, amém? Canto de louvor pela restauração de Israel, oh glória a Deus, né? Deus está chegando, né, com restauração na sua vida, na sua casa, na sua família, amém, meus irmãos? E você vai cantar louvores a Deus de agradecimento, né? Deus é maravilhoso todo o tempo, né, meus irmãos? Ele tem a hora dele chegar na nossa vida para fazer, né? E eu creio que a sua bênção vai trazer paz, alegria para a sua vida, a sua casa. Amém, meus irmãos? Deus, ele honra aqueles que perseveram nos caminhos dele. Deus, ele engrandece na terra aqueles que perseverou nos seus caminhos, mesmo na dificuldade, glorificando, louvando, mesmo tendo barreiras sobre a vida, não parou de orar, de buscar a Deus, né? Eita, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. E o que Deus quer de nós, meus irmãos? Deus quer que nós levamos, né, a todo o povo da terra que Ele é bom, né? Falar o que Ele fez na nossa vida. Não podemos deixar de contar o nosso testemunho, né? Porque assim edifica outras pessoas para que elas venham a interagir, gostar, né, da palavra do Senhor, venha começar ali uma obra, né? Porque todos aqueles que Deus traz, que nós conseguimos trazer para a igreja, começam uma obra de Deus na vida dessa pessoa, né? E através de nosso testemunho é que muitos vêm para a casa do Senhor, amém? Porque fala assim, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Amém? Por isso que temos que levar o evangelho, falar de como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso, tanto nas horas fáceis da vida, na hora de sorrir, a hora de alegria, como na hora da dificuldade também, meus irmãos. Ele é bom, porque Ele está conosco para nos ajudar. Basta nós pedir para Ele. Pedir sabedoria, pedir para Ele que nos ajude a atravessar, né, a dificuldade financeira, a dificuldade da doença. E Ele nos ajuda, meus irmãos. Eu cheguei até aqui, né, porque Deus estava comigo. Meus irmãos, eu já quase parti dessa vida para outra 3 vezes na mesa de cirurgia, por causa desta osteomielite. Mas Deus falou para mim que não era chegada a minha hora e Ele estava comigo. Não era para mim temer. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a gente ouve a palavra, mas nós somos ser humano, né? Na hora que a gente tá ali passando mal, a gente só pensa que não vai aguentar, né? Mas, por causa de que nós falamos isso, que nós não vamos aguentar? Porque na hora da dor e na hora da dificuldade ali de respirar, de voltar, né, à vida, a gente esquece que Deus está conosco. A gente esquece porque nós somos ser humano, nós somos fracos, né? Nós somos fracos, nós temos força, por isso que nós acabamos esquecendo. Mas Deus está sempre conosco, nos livrando, meu irmão. 3 vezes precisaram me reanimar na mesa de cirurgia. E olha eu aqui para a honra e glória do Senhor, né?
Amém? Deus é bom até nos tempos ruins. A misericórdia dele dura para todos sempre, meus irmãos. Deus é misericordioso para todos aqueles que obedecem, que andam certo nos caminhos dele. Amém? Deus faz justiça? Faz justiça com os nossos adversários. Faz sim. Deus faz justiça com o povo dele? Faz justiça também. Amém, meus irmãos? Porque o nosso Deus, ele é justo e pesa tudo na balança. Então, nos caminhos do Senhor, nós temos que andar certo e ponto. Não tem outro caminho. Você tem que andar certo com Deus, andar certo com a palavra, andar certo com os direcionamentos do Pai. Amém? Se você está na casa do Pai, se você está nos caminhos de Deus e sendo rebelde, você vai pagar o preço, porque Deus, ele é justo. Amém? Que nós venha cantar, né, louvores ao Senhor, né, fazer ação de graça, né, meus irmãos, um culto de ação de graça aí, para louvar o Senhor, né, meus irmãos, e falar, né, as maravilhas que Deus está trazendo para nós, porque Deus está trazendo grande alegria para pessoas aqui que não desistiu da presença, não desistiu de Deus, amém? A palavra de Deus é Isaías capítulo 12, versículo 11. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que irás contra mim, a tua ira se retirou do meu, e tu me consolas. Desculpa aí, meus irmãos, minhas vistas não tá boa não. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Direi naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso do seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultai e júbila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém. Glórias a Deus. Me perdoa, porque minhas vistas não estão boas, meus irmãos. Amém. Então, meus irmãos, Deus, ele é a nossa salvação, né? Ele é a nossa salvação, a nossa força, né, meus irmãos? E é ele que vai colocar um cântico na nossa boca, porque nós vamos vencer, meus irmãos. Tem pessoas aqui que está prestes a sair do processo, a sair do deserto, amém? Tem pessoas aqui que falta muito pouco para Deus chegar e abençoar, porque, meus irmãos, nós entramos no deserto porque é um preparativo, amém, na nossa vida, não um preparativo para preparar a bênção, mas para sim preparar nós para receber, amém? Para que nós não venha perder a salvação eterna, amém? Porque muitos que são abençoados nessa terra por Deus, mas só fica nisso, não ganha a salvação eterna. Por quê? Porque muitos desviam, muitos param, muitos recebem a bênção e esquecem de Deus, amém, meus irmãos? Então, Deus, ele nos prepara, ele começa a preparar nós. Para quê? Para que nós venha receber, né, das mãos dele bênçãos sem medida. Ó, meus irmãos, Deus, quando traz bênção para a nossa vida, ele traz bênção acompanhado de paz, alegria, felicidade, amém, união na família. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E Deus, ele manda eu te dizer, bem-aventurado é você
que resolveu a persistir nos caminhos do Senhor. Você que não deu ouvidos a muitas multidões ao seu redor, mas você acreditou, confiou na palavra de Deus e creu que Deus é o seu Senhor, que Deus é o seu Salvador. Amém? Essa palavra é para pessoas que buscou primeiramente o reino de Deus. Amém? Deus está chegando com alegria. Você vai cantar alegremente. Amém, meus irmãos? Você vai dar culto de ação de graça por esses dias. Porque Deus me diz que até o fim do ano, até findar esse ano, tem resposta chegando para a sua vida. Amém? Meus irmãos, quando a benção chegar, faça uma oração de agradecimento ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? E pede para Ele te dar direcionamento para que você venha a contar o seu testemunho da forma certa e correta. Amém? Pergunta a Deus se está liberado para contar o testemunho, porque até para contar testemunho temos que clamar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Para que nós não venha dar testemunho na hora errada. Amém? O que Deus diz para você nessa noite é que tem felicidade chegando para você. Amém? Tem felicidade na vida de todos aqueles que buscou ao Senhor, que buscou em Deus a sua salvação, buscou em Deus força. Deus é maravilhoso, Ele cuida de todos nós. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus te abençoe, a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.